Ray acabou de fotografar algo que não deveria existir. Múltiplos telescópios, noites diferentes, configurações completamente diferentes, todos mostrando exatamente a mesma coisa impossível. E não estou falando de algum ponto borrado que poderia ser qualquer coisa. Estou falando de uma imagem cristalina de um objeto de fora do nosso sistema solar, fazendo algo que nunca foi documentado em toda a história da astronomia. Acho que atingimos o ponto ideal, onde vamos obter os dados perfeitos para o cometa 3I Atlas. Ontem à noite foi uma noite clara, noite sem lua, também muito clara do ponto de vista atmosférico. Então, foi uma noite linda para tirar fotos do cometa 3I Atlas. A NASA teve que abordar isso em uma sessão pública de perguntas e respostas. E a resposta deles é apenas geometria, certo? Apenas geometria, exceto que as contradições que cobrimos antes. As que não faziam nenhum sentido, todas ainda estão lá, cada uma delas. E agora temos prova visual. Provavelmente as imagens fantásticas que já tiramos do cometa 3I Atlas. 19 de dezembro, primeiras horas da manhã. Não acho que possamos jamais superar esses dados. Antes de continuarmos, se você quer acompanhar cada detalhe desta descoberta que está chocando astrônomos ao redor do mundo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Porque o que Ray capturou não é apenas mais uma anomalia espacial. É evidência reproduzível, documentada, impossível de ignorar. E para a melhor experiência, mude para a tela cheia e prepare-se para ver algo que vai quebrar sua compreensão sobre cometas. Olha, eu sei o que você está pensando. Outra anomalia espacial. Outro momento de isso muda tudo que acaba sendo nada. Mas fique comigo aqui, porque o que Ray capturou na aproximação máxima não é alguma estranheza vaga que poderia ser explicada. Isso é documentado, reproduzível, estranheza na sua cara e o silêncio da astronomia profissional. Isso é quase mais interessante que o próprio objeto. Então tem muita coisa atmosférica acontecendo no fundo. Então pode ser clima, atmosfera. Pode ser também uma coma larga ao redor do cometa. Não posso começar a dar sentido aos dados a menos que eu tire isso por enquanto, porque isso não vai me ajudar a entender mais sobre o cometa. Então aqui está o que acabou de acontecer. 3I Atlas. O visitante interestelar que vimos rastreando acabou de fazer sua passagem mais próxima da Terra. É isso. Esta é nossa melhor chance de ver essa coisa claramente antes que desapareça para sempre. E Ray, este astrofotógrafo independente que tem sido obcecado por este objeto por semanas, apontou tudo o que tinha para ele. O que ele capturou está quebrando meu cérebro. Então, removi o ruído daquele ponto em diante. E então, fiz um alinhamento do cometa. Remover o ruído e fazer o alinhamento do cometa. Sempre fazemos isso para quaisquer fotos de cometas. O alinhamento do cometa. O que ele faz é: você viu o cometa deixando rastro, certo? O alinhamento do cometa vai fazer as estrelas deixarem rastro e manter o cometa em um lugar. Você vê que a última foto não está completa, certo? Porque a primeira foto que começou está completa. E então, conforme o cometa está descendo, as estrelas estão subindo. Então, remove as porções que estão subindo. Há esse núcleo central compacto, totalmente normal. Então você tem uma cauda de poeira primária se estendendo atrás dele, coisa padrão de cometa. Mas então há uma segunda cauda, mais fraca, mas claramente definida, apontando em uma direção completamente diferente. E antes que você diga artefato de processamento ou falha da câmera, espere. Múltiplos observadores viram isso. Noites diferentes, telescópios diferentes, software de processamento diferente, mesma geometria exata aparecendo toda vez. Acho que acertamos o jackpot. Acertamos aquele ponto ideal. O cometa 3I Atlas chegou tão perto ontem à noite. Há um ponto onde revelou o que realmente é. Os jatos do cometa 3I Atlas não são apenas instáveis, que é o que eu pensava que eram. Eles são muito nítidos. E estão lá em uma foto de um lado, e na segunda foto do outro lado. Pense sobre o que isso significa. Não é uma pessoa vendo algo estranho. São dados reproduzíveis. A questão literalmente mudou de
É isso real para o que diabos está causando isso. E aqui está onde fica selvagem. Essas imagens terrestres amadoras são mais claras que o que algumas espaçonaves da NASA capturaram. Ray está usando equipamento que amadores sérios podem acessar. Não o Hubble, não o Very Large Telescope. Apenas equipamento amador realmente bom. Céus escuros e atenção obsessiva aos detalhes. Os jatos estão rotacionando, quase como uma rotação em time-lapse. Vejo a foto 1 aqui. O jato está aqui. Foto 2, ele envolve para a segunda foto, está aqui. O mesmo. A coma, fumaça, jato, como quer que você chame, está aqui. E está aqui na próxima foto. Então você pode realmente ver que os jatos estão meio que ao redor do cometa, como se algo estivesse girando na frente. E os jatos estão indo. E você verá os jatos assim, certo? Você pode ver rastros de estrelas em suas imagens porque ele está fazendo exposições longas. As estrelas borram através do quadro, mas o objeto, sólido como rocha, compacto, estável, isso é sinal real. Isso não é desfoque de movimento. Isso não é ruído. Isso não é pensamento positivo. O objeto está realmente sentado ali com essa estrutura bizarra de cauda dupla e não vai a lugar nenhum. Mas este é quase como se algo estivesse dentro e fechado, e um buraco que está projetando o gás para fora. E há múltiplos deles, certo? Não sabemos exatamente a estrutura ou a composição do que são. Agora, a NASA e a comunidade de astronomia profissional, eles têm uma explicação para isso. Eles dizem que é geometria, após o periélio, quando o objeto girou ao redor do Sol em seu ponto mais próximo. O ângulo de visão mudou. A Terra está em uma posição diferente do que estava durante observações anteriores. Então, a camada de poeira arrastando atrás do núcleo, quando vista de nosso ângulo atual, faz partículas de poeira antigas parecerem empilhar na frente do núcleo. Cria essa ilusão óptica, onde a cauda parece estar apontando em direção ao Sol, mesmo que toda a poeira esteja fisicamente se movendo para longe dele. Eles têm mapas de contorno de brilho, mostrando gradientes contínuos suaves, alinhados com o que eles chamam de plano de poeira, previsto, não alinhados com nenhuma fonte de jato localizada na superfície, apenas uma distribuição uniforme agradável de poeira, seguindo pressão de radiação para longe do Sol. É geometria, eles dizem, não empuxo, não propulsão, não alguma fonte de energia interna estranha, apenas ângulo de visão brincando com nossos olhos. Poderia ser ventilações, certo? Vindo de forma similar a como nossos vulcões eram, certo? As ventilações. Poderia ser algo assim. Pode ser buracos naturalmente formados. Ou talvez aberturas onde esses gases estão saindo através dessas ventilações. E essas ventilações são as que estamos vendo. Não sabemos. Ok, tudo bem. Vou aceitar essa explicação para o que estamos vendo visualmente. Mas aqui está a coisa. E isso é o que está me deixando louco. Essa explicação apenas aborda a aparência. Não toca nas contradições reais de forma alguma. Lembre-se do que o Very Large Telescope encontrou antes do periélio. 0 gases de cometa. Eles estavam especificamente procurando por hidroxila e cianogênio, as 2 moléculas que definem cometas. As assinaturas de arma fumegante que dizem que essa coisa tem gelo e que esse gelo está sublimando. O VLT apontou seus instrumentos para o 3I Atlas e não encontrou nada, sem hidroxila, sem cianogênio, nada. Por definição, isso significa que isso não deveria ser classificado como cometa. É um asteroide, talvez com alguma poeira de superfície, mas fundamentalmente rochoso e inerte. Esse é o cometa 3I Atlas, forma mais tradicional de olhar para o cometa. 3I mostra com alguma cauda, se você der zoom, e o núcleo parece redondo. Sim, está parecendo um cometa. É assim que parece. Exceto que tinha uma coma, essa nuvem difusa ao redor do núcleo que cometas têm, e parecia ativo, visualmente. Todas as indicações gritavam cometa, mas a espectroscopia, que não mente, disse não. Nenhum gás de cometa aqui. Então eles chamaram de cometa silencioso. Um cometa que não está desgaseificando, apenas sentado ali inerte. Ok? Estranho, mas potencialmente explicável.
Talvez a composição de gelo seja incomum. Talvez haja uma camada de poeira espessa impedindo sublimação. Talvez esteja frio demais. Seja o que for. Mas aqui está o problema. Cometas silenciosos permanecem silenciosos. Você não pode ativar o que não está lá. O Sol não fabrica nova química do nada. Apenas aquece o que já está presente. Então, se o VLT não detectou gases de cometa antes do periélio, não deveria haver nenhuma atividade após o periélio. O objeto deveria permanecer morto. Não é o que aconteceu. O 3I Atlas passou sua aproximação mais próxima ao Sol, e então algo impossível ocorreu. Ficou mais brilhante, significativamente mais brilhante, e começou a produzir jatos. Jatos reais, visíveis de material disparando do núcleo. Comportamento clássico de cometa ativo. As imagens de Ray, agora mesmo, as da aproximação mais próxima da Terra, mostram produção de poeira estável em andamento, fluxo contínuo. Essa coisa está ativa. Então, de onde veio essa atividade? O VLT disse que não havia gases. Você não pode ligar uma torneira de gás que não existe. Isso é como escanear um tanque de combustível, encontrá-lo completamente vazio. Então assistir o carro começar a funcionar mesmo assim. Não funciona assim. E fica melhor. Lembra dos raios-x? A JAXA, a Agência Espacial do Japão, detectou emissões de raios-x deste objeto usando seu satélite CHARMISM. Linhas de emissão específicas: carbono 6, nitrogênio 6, oxigênio 7. Essas são espécies altamente ionizadas. O mecanismo para produzir raios-x de cometas é bem compreendido. O vento solar, que está cheio de partículas carregadas, atinge a coma e você obtém troca de carga. Íons do vento solar pegam elétrons de átomos neutros na coma. Esses elétrons caem para estados de energia mais baixos. E BUM! Raios-x. É física de livro didático. Observamos isso em toneladas de cometas desde 1996. Não controverso de forma alguma. Mas aqui está o problema. Você precisa de gás na coma para isso funcionar. Especificamente, você precisa de moléculas como vapor de água, dióxido de carbono, coisas que cometas normalmente produzem. A JAXA detectou raios-x. Isso definitivamente significa que há gás presente. Composição de cometa confirmada. Exceto que o VLT disse que não há gás de cometa. 0 hidroxila, 0 cianogênio. Ambas as observações não podem ser verdadeiras. Ou a detecção de raios-x da JAXA está errada, ou a espectroscopia do VLT está errada. E nenhuma instalação comete esses tipos de erros. Esses são instrumentos de classe mundial, operados por cientistas de topo, publicando dados revisados por pares. Então a explicação da NASA é química diferente, ambiente de formação diferente, porque este objeto não se formou no nosso sistema solar, veio de outro lugar, estrela diferente, condições diferentes, composição elemental diferente. Talvez produza gases que não estávamos procurando. Talvez os voláteis sejam exóticos que nunca encontramos. Faz sentido em teoria. Mas aqui está o que me incomoda. Que química? Me mostre a quebra. Me mostre a espectroscopia, identificando esses gases misteriosos. Você não pode apenas acenar as mãos e dizer que é diferente, sem especificar o que realmente é diferente. Isso não é uma explicação. Isso é um espaço reservado para uma explicação que você ainda não encontrou. E este argumento de geometria que a NASA está usando só funciona se você souber a velocidade de ejeção de poeira, distribuição de tamanho de partícula e coeficientes de pressão de radiação. Todos esses dependem da composição, que não sabemos definitivamente. Então esse plano de poeira previsto que eles continuam referenciando é baseado em suposições, não em medições. Eles estão fazendo engenharia reversa de uma explicação a partir de dados incompletos. Olha, não estou dizendo que a NASA está mentindo ou é incompetente. Eles estão trabalhando com o que têm, mas o que eles têm é claramente insuficiente para explicar o que está acontecendo. E em vez de dizer, não sabemos, eles estão oferecendo explicações parciais que soam confiantes, mas evitam o mistério central. Vamos falar sobre Ray versus imagens da NASA por um segundo, porque isso surgiu naquela sessão pública de perguntas.
E é meio hilário. Alguém perguntou diretamente: por que astrônomos amadores às vezes obtêm imagens mais claras que a NASA? E a resposta da NASA foi basicamente ferramentas diferentes, propósitos diferentes, timing diferente, o que é justo. Muitas das espaçonaves que observaram o 3I Atlas perto do periélio não foram projetadas para a imagem de cometas, são missões de heliofísica, estudando o Sol, quando o objeto estava mais próximo do Sol. Telescópios terrestres não podiam observá-lo, perto demais do brilho do Sol. Apenas instrumentos baseados no espaço podiam vê-lo. As imagens de Ray foram tiradas mais tarde, depois que o objeto se afastou do Sol e se tornou visível da Terra. Ele está usando céus escuros, longas integrações, telescópios otimizados para a luz visível. Ele tem tempo para processar, ajustar, refinar. Espaçonaves da NASA estão em cronogramas apertados, com janelas de transmissão de dados limitadas. Mas aqui está a minha pergunta. A NASA sabia que este objeto estava vindo. Eles tinham aviso antecipado. Eles têm recursos que fazem equipamento amador parecer brinquedos. Onde estava a campanha dedicada de imagem? Onde estava o esforço coordenado para apontar cada ativo disponível para essa coisa e pegar dados abrangentes antes que saia para sempre? Em vez disso, temos instalações individuais fazendo observações quando podem encaixá-las em seus cronogramas, artigos sendo escritos em cronogramas de publicação normais, e quando esses artigos saem, o objeto já está fraco, distante, impossível de acompanhar. Ray está operando em um cronograma completamente diferente, sem processo de proposta, sem comitê de concessão, sem pressão de publicação. Ele pode observar todas as noites claras, ajustar suas técnicas em tempo real e compartilhar resultados imediatamente. É por isso que ele está obtendo dados que a astronomia institucional não está, não porque ele é mais inteligente ou tem equipamento melhor, mas porque não está limitado pelo sistema. E honestamente, é assim que a ciência costumava funcionar. Galileu não fazia parte de alguma instituição de pesquisa massiva quando virou seu telescópio para o céu. William Herschel era um amador quando descobriu Urano. Observadores de quintal descobrem cometas o tempo todo. Às vezes, as melhores contribuições vêm de fora do estabelecimento, porque forasteiros não são limitados por pontos cegos institucionais. Agora vamos voltar a essa coisa de cauda dupla, porque quanto mais olho para as imagens de Ray, mais estranho fica. Duas caudas apontando em direções diferentes não é normal, mas também não é inédito. Cometas têm caudas de poeira e caudas de íons, e elas podem apontar em direções ligeiramente diferentes, porque estão respondendo a forças diferentes. A poeira é empurrada pela pressão de radiação. Íons são varridos pelo campo magnético do vento solar. Mas essa geometria é diferente. É estável através de múltiplas noites. Mesma orientação toda vez. Sem fragmentação. Sem núcleo secundário se separando. Sem spray caótico de material. A estrutura é coerente e travada. Se isso fosse algum artefato de observação ou processamento, iria borrar, rotacionar, mudar entre seções. Não acontece. É consistente e sólida como rocha. A NASA diz que os contornos de brilho são suaves e contínuos, alinhados com seu plano de poeira previsto, não vindo de nenhuma região ativa específica ou jato na superfície. Isso significa que a emissão de poeira é distribuída, saindo de toda a superfície iluminada relativamente uniformemente. Ok, mas aqui está o que me incomoda sobre isso. Cometas normais têm jatos irregulares, porque têm pontos ativos, regiões onde o gelo está exposto e sublimando. Você vê fluxos concentrados de locais específicos, e esses jatos criam estrutura na coma e cauda. Imagens do Hubble de cometas mostram isso o tempo todo. Atividade irregular, desigual. O 3I Atlas. Suave demais, uniforme demais, estável demais. É quase como se a superfície inteira estivesse desgaseificando uniformemente, o que não acontece com cometas normais, porque eles rotacionam e têm distribuição de gelo desigual. Você esperaria ver variação conforme partes diferentes da superfície rotacionam para dentro e fora da luz solar.
A menos que a superfície realmente seja uniformemente coberta em algum tipo de material volátil, que sublima uniformemente. O que seria sem precedentes? 2 séculos de observações de cometas. E nunca documentamos nada assim. E aquela estrutura de cone que Ray fotografou antes? Ainda lá, mais fraca agora, porque o objeto está ficando mais fraco com a distância. Mas a mesma morfologia básica. Essa estrutura em funil, ou tornado, arrastando atrás do núcleo. Continuo voltando a isso, porque é a peça mais visualmente inegável de evidência de que algo está errado. Você pode argumentar sobre limites de detecção espectroscópica. Você pode debater mecanismos de produção de raios-x, mas uma estrutura física, visível em múltiplas fotografias, de observadores diferentes. Isso é mais difícil de explicar. E, literalmente, não há documentação de nada assim. No catálogo inteiro de observações de cometas. Eu procurei. Ray procurou. Passamos por arquivos, imagens históricas, artigos de pesquisa. Nada. Esta geometria não existe na literatura. O que significa que, ou esta é a primeira vez na história humana que estamos vendo este tipo de estrutura, ou todo observatório profissional que olhou para este objeto está de alguma forma perdendo. Dado que Ray e outras redes amadoras estão documentando consistentemente, vou com a opção 1. Isso é real. É sem precedentes. E não há modelo atual que explique. Deixe-me dar a você a linha do tempo mais uma vez, porque acho que as pessoas estão perdendo o quão estranho essa sequência realmente é. Pré-periélio, antes do objeto chegar perto do Sol. O VLT o observa. Eles estão procurando especificamente por hidroxila e cianogênio. Não conseguem encontrar nenhum, por classificação padrão. Isso deveria ser um asteroide inerte, talvez com alguma poeira de superfície, mas sem processos de cometa ativos. O objeto gira ao redor do Sol no periélio, a aproximação mais próxima de nossa estrela. Aquecimento máximo. Se algo fosse acontecer, aconteceria aqui. Pós-periélio, o objeto acende. Jatos ativam. Produção de poeira aumenta. Atividade que não estava lá antes aparece de repente. E não em alguma explosão explosiva caótica. Como você esperaria se uma crosta protetora de repente rachasse? Não. Emissão suave controlada estável. Agora, semanas depois, na aproximação mais próxima da Terra, a imagem de Ray mostra a produção contínua de poeira em andamento. Estrutura de cauda dupla travada. Essa coisa está ativamente desgaseificando, de uma forma que é geometricamente estável e aparentemente uniforme através da superfície. A explicação padrão é crosta espessa, rachada no periélio, liberou gelo enterrado. Mas se uma crosta rachasse, você veria picos de atividade, explosões irregulares conforme seções diferentes abrissem. Você veria variações de brilho, talvez até fragmentação, se a integridade estrutural foi comprometida. É o que acontece quando cometas se separam, ou quando camadas de superfície falham. As imagens de Ray não mostram nada disso. Isso é controlado demais, constante demais, deliberado demais. Essa é provavelmente a palavra errada, porque implica intencionalidade. Mas não consigo pensar em uma maneira melhor de descrever. O padrão de atividade não corresponde ao que esperaríamos de rachadura térmica passiva de uma camada de superfície. Então, o que está realmente acontecendo? Honestamente, não sei. Ray não sabe. E baseado na falta de artigos definitivos explicando, astrônomos profissionais também não sabem. Eles têm hipóteses. Eles têm modelos. Eles têm, provavelmente isso. Mas ninguém publicou uma explicação abrangente que contabilize todas as observações. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Não saber é bom. Não saber é onde a descoberta acontece. O problema não é a incerteza, é a pretensão de certeza. São instituições dando respostas diplomáticas que soam confiantes, enquanto evitam as contradições reais. Deixe-me ler para você o que a NASA disse naquela sessão de perguntas, quando alguém perguntou se isso poderia ser artificial. Resposta oficial: todas as evidências disponíveis apoiam uma origem natural. Características incomuns são explicadas por sua origem interestelar e ambiente e química de formação diferentes. Essa é uma declaração cuidadosamente elaborada. Note o que faz.
Conflata duas perguntas separadas. Pergunta 1. Isso é natural ou artificial? Eles dizem natural. E provavelmente estão certos. Não estou afirmando que isso é alienígena. Pergunta 2. Entendemos o que é? Essa resposta é não. Mas eles não dizem isso explicitamente. Em vez disso, dizem que características incomuns são explicadas por química diferente. Explicadas como? Qual é a composição química? Que moléculas específicas estão produzindo o comportamento observado? Que gases estão criando os raios-x, se não os voláteis de cometa padrão? Essas perguntas não têm respostas ainda, mas a formulação faz parecer que tem. Incomum não é igual a artificial. Verdade. Mas incomum também não é igual a compreendido. E agora, este objeto é tanto incomum quanto pobremente compreendido. Origem natural não significa se encaixa em nossos modelos. Apenas significa provavelmente não feito por inteligência. Aqui está o que me pega sobre toda essa situação. Estivemos aqui antes. Oumuamua, em 2017. Primeiro objeto interestelar confirmado. Forma estranha de charuto ou panqueca. Dependendo de qual análise você confia. Acelerou para longe do Sol sem desgaseificação visível, tombando em rotação caótica. A V. Loeb de Harvard sugeriu que poderia ser artificial, uma vela solar ou detritos de tecnologia alienígena. Todo mundo mais se apressou para propor explicações naturais. Melhor teoria que surgiram: iceberg de hidrogênio. A ideia de que é feito de hidrogênio sólido, que sublima tão limpo que não produz uma coma visível, mas ainda gera empuxo suficiente para acelerar o objeto. Problema: nunca observamos icebergs de hidrogênio sólido no espaço. É teoricamente possível, mas completamente especulativo. E nunca saberemos se essa teoria está certa, porque Oumuamua saiu, foi embora. Tivemos talvez algumas semanas de observações decentes. A maioria depois que já havia passado pelo periélio e estava indo embora. Perdemos a janela crítica. Agora está fraco demais para observar. E o debate apenas continua, sem forma de resolver. Você pensaria que aprenderíamos com isso? Você pensaria que quando o 3I Atlas foi descoberto em abril, haveria protocolos prontos, redes de resposta rápida coordenando observações, campanhas multicomprimento de onda através de todo o espectro, propostas de emergência para interceptações de espaçonaves, ou pelo menos monitoramento dedicado. Não aconteceu. Instalações individuais fizeram observações quando podiam conseguir tempo de telescópio. Artigos estão sendo escritos em seus cronogramas normais. E o objeto está saindo agora mesmo, ficando mais fraco a cada dia, enquanto ainda estamos argumentando sobre o que realmente é. Entre Oumuamua e o 3I Atlas, tivemos 2I Borisov em 2019. Todo mundo estava nervoso depois de Oumuamua. Esse seria estranho também? Acabou sendo apenas um cometa normal. Espectroscopia padrão. Monóxido de carbono detectado exatamente onde você esperaria. Comportamento que correspondia a todos os modelos. Suspiro coletivo de alívio, ok? Esse faz sentido. Objetos interestelares podem ser normais. E agora, o 3I Atlas. De volta ao estranho. Observações contraditórias. Timing de ativação impossível. Estruturas sem precedentes. 2 de 3 visitantes interestelares são anômalos. Isso não é coincidência. Isso é um padrão. Ou estamos perdendo centenas de objetos interestelares normais, porque são fracos ou chatos demais para notar, e só detectamos os estranhos. Ou objetos interestelares realmente são diferentes de objetos do sistema solar, de formas fundamentais. Ou nossos métodos de detecção são enviesados, ou nossos esquemas de classificação não se aplicam além do espaço local. Estou inclinado para a opção 2. Acho que cometa e asteroide são categorias que desenvolvemos, baseadas inteiramente em objetos que se formaram no nosso sistema solar. Mesmo disco protoplanetário, mesmos materiais iniciais, mesma história de 4,6 bilhões de anos. Estudamos milhares desses objetos e construímos modelos abrangentes que funcionam maravilhosamente para explicar comportamento local. Então, algo de fora aparece e os modelos quebram.
Nossa resposta é apenas um cometa com composição diferente. Mas e se isso estiver errado? E se corpos gelados que se formam ao redor de outras estrelas forem fundamentalmente diferentes, de formas que não imaginamos? Porque nunca tivemos que imaginar?